Bom, para a gente estudar, vamos ler um pouquinho do que já vimos. Nós vimos em Daniel 2, aquela visão de uma grande estátua, em que cada parte da estátua simbolizava um reino, culminando com o reino eterno de Jesus Cristo. Depois vimos em Daniel 7 a correspondência desses reinos em 4 animais: um leão, um urso, um leopardo, um animal terrível, espantoso, e também culminando com o tempo do fim, ali com uma ponta pequena, um chifre pequeno dominando durante um período de 1260 dias ou ano. Vimos o cumprimento disso à risca. E, finalmente, chegamos ao correspondente agora em Daniel 8. Já estudamos isso na lição passada, 2 lições anteriores. Um carneiro simbolizando a Medo-Pérsia, um bode simbolizando a Grécia e, de novo, uma ponta pequena, um chifre pequeno simbolizando tanto o aspecto de Roma pagã como o aspecto de Roma religiosa ou Roma papal. Uma coisa interessante é que tudo isso se cumpriu à risca, mas havia um período de tempo específico em que Daniel 8 dizia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel ficou preocupadíssimo, não conseguia compreender isso. E nós vimos que 12 anos depois, ele orando, veio o anjo Gabriel e lhe deu a resposta. E ele fala de um período de 70 semanas separada para os judeus. Começamos a estudar isso na semana passada, vamos continuar estudando no dia de hoje. O anjo disse assim, Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e já vou para frente, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. Nós vimos na semana passada que essas 70 semanas eram, na verdade, 490 dias. E, pastor André, profeticamente, nós já falamos aqui, mas vamos relembrar ao telespectador, um dia em profecia significa um ano. Um ano, correto. É interessante perceber que a compreensão do princípio dia-ano é fundamental para um entendimento completo assim de todas as profecias bíblicas. Embora nós iremos estudar a respeito desse princípio dia-ano na próxima lição, nós precisamos ter isso em mente ao estudarmos a lição das 70 semanas, porque todos os intérpretes proféticos, tanto aqueles que fazem parte dos intérpretes preteristas como os futuristas, ou seja, aqueles que interpretam as profecias como tendo se cumprido no passado e aqueles que acreditam que boa parte das profecias ainda se cumprirão no futuro, todos concordam que o período de tempo aqui descrito é um período simbólico e não literal. Inclusive, nós comentamos na semana passada que se o período de tempo fosse assim curtinho, Daniel nem ficaria preocupado com ele, não é verdade? E nós comentamos na semana passada, pastor Ivan, que essas 70 semanas ou esses 490 anos faziam parte dos 2.300 anos, ou as 2.300 tardes e manhãs também. Sim. Aliás, há uma intenção por parte de alguns críticos em colocar os 490 anos lá no final dos 2.300 anos e não no início, né? O que não bate uma você tem Daniel 9, 24, que é muito interessante. Ele diz assim, né? 70 semanas estão determinadas. E quando você estuda o texto, essas 70 semanas estão determinadas, elas estão cortadas. Aquele termo chato. Você corta de um todo. Então tem que ser no início, sabe? Então a teologia, ela... E outra, todo o contexto exige realmente que as 70 semanas seja o início das 2.300 tardes e manhãs, que é os 2.300 anos. Também na lição passada nós vimos o ponto inicial em que o anjo dizia que o ponto inicial era a construção de Jerusalém. E nós analisamos na semana passada alguns decretos de restauração de Jerusalém. E percebemos que o que mais se encaixa é o decreto de Artaxerxes, descrito em Esdras 6, verso 14 e no verso 7, aonde demonstra que esse ano foi o ano 457 a.C., não é isso, pastor? Com certeza. De fato, houve 3 decretos que foram promulgados, que culminaram, de fato, no decreto de Artaxerxes I, onde, de fato, o retorno dos judeus ali pôde se concretizar, a reconstrução de Jerusalém.
E os historiadores eles são unânimes em localizar o cumprimento desse decreto no ano 457 a.C. E há um contexto bíblico que ajuda, porque a profecia de Jeremias determina 70 anos de cativeiro. E você vai lá na profecia de Jeremias e ela termina exatamente em 457. Aliás, nós comentamos até na lição passada que Daniel pode ter feito uma confusão assim, pensando, puxa, mas não eram 70 anos? Ele estudava as profecias também. Profeta também estuda profecia, né, pastor Ivan? Sim. Ele estudava as profecias da época dele, né? E por isso ele ficou assim tão ansioso em saber mais. Bom, partindo então desta contagem, vamos relembrar essa reconstrução de Jerusalém. Primeiro nós temos um período aí, pastor Ivan, de 49 anos ou de 7 semanas. Foi esse o período que durou a reconstrução de Jerusalém. Sim, quando Gabriel, o anjo Gabriel, ele interpreta, quando ele explica para Daniel, então ele diz, 7 semanas estão determinados para a reconstrução e reedificação de Jerusalém, que foram os 49 anos que se levou para Jerusalém estar pronta. Veja que coisa interessante. O fato histórico corresponde exatamente com o período. Eu lembro, inclusive, que em 457 saiu o decreto, houve ali o início da reconstrução, tiveram aqueles problemas ali com os samaritanos, e acho que foi em 444 que Neemias veio e pegou para valer, não foi isso? De fato, tomou a frente e fez todo aquele planejamento e deram início, de fato, às obras de reconstrução dos muros, das casas, e aí os habitantes puderam, de fato, voltar em segurança, né, e habitar novamente aquela cidade que estava destruída. Um outro fato que também mencionamos na semana passada foi as outras 62 semanas a seguir, ou seja, os 434 anos que terminavam justamente no batismo de Jesus. Vamos relembrar aqui, o batismo de Jesus, ele ocorreu no ano 27. Pastor Ivan, como é que a gente pode ter certeza que foi no ano 27 o batismo de Jesus? Quando você parte do ano 457 antes de Jesus, e você vem através da profecia, 7 semanas mais 62 semanas, que corresponde então a 69 semanas. 483 né? E 3 anos. Né? Aí você tem o período, a data. Né? É bom que as pessoas que estão em casa saibam que a contagem antes de Cristo, ela é regressiva. Sim. Tá certo? E quando chega no ano 1, aí não vamos ter o ano 0, porque senão daria no ano 26. Exato. Certo? Então, já quando termina o ano 1, o menos antes 1 já de Cristo, pula já pula para o ano 1 depois de Cristo. No que diz respeito ao batismo de Jesus, é interessante como a profecia ela está em plena harmonia com os fatos históricos, e deve estar, porque em Lucas capítulo 3, verso 1, menciona que no 15º ano do reinado de Tibério César. Então a Bíblia é muito exata, Lucas é muito exato, ao localizar aquele momento da pregação de João Batista e, consequentemente, do batismo de Jesus Cristo, como sendo o 15º ano do reinado de Tibério, onde a história confirma que, de fato, esse 15º ano foi no ano 27 da nossa era. E a gente percebe que tanto a história secular, como também as profecias relativas à vinda do Messias, elas têm um cumprimento exato dentro do período ali mencionado. Inclusive, eu quero mencionar, foi bom o senhor falar desse texto, porque eu acho esse texto um dos textos que mais demarcam um tempo, uma época. Porque ela fala no 15º ano de Tibério César, sendo Herodes... Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânia, tetrarca de Albilene, ou seja, são muitos elementos. Fala dos sacerdotes, né? Também, Anás e Caifás sendo somos sacerdotes. Ele dá um histórico de toda a região. A hora que porque você se você tudo, né? se equivocar em um, então Lucas foi minucioso. Ele diz, olha aqui, quem estava governando em cada uma das regiões, enfim. Então você não tem como estabelecer uma outra data. Mas o próximo texto que aparece aí, Daniel 9, 26 a 27, diz que depois das 62 semanas será morto o ungido, e ele já não estará. E fala também que ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos ver, pastor Ivan, esse próximo episódio. Na verdade, está faltando 1 semana mesmo, ou seja, 7 anos. E diz que na metade desses 7 anos,
ocorreria um fato marcante. Como 27 é a data do batismo de Jesus, então no ano 31, que é metade da semana final das 70 semanas, Sim. Então nós temos aí a morte de Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário, aí está o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, serviu para nos salvar. Né? Então aí está o cumprimento, a metade da última semana da profecia de Daniel. É interessante nós lembrarmos que esta última semana ela não pode ser desassociada das outras 69. Existem algumas correntes proféticas que tiram essa semana desse contexto e colocam ela como tendo cumprimento nos últimos dias, no futuro próximo ou ainda distante. Nós ainda podemos perceber que o verso 26 introduz a última semana das 70. Sim. E o verbo que é utilizado, cortado, que aqui é traduzido também, obviamente, pela morte de Jesus Cristo, é o verbo ratak. E é um verbo que está ligado ao sistema sacrificial, ali do Antigo Testamento, ali de Levítico. E ele é utilizado principalmente para as pessoas que, quando não cumpriam os requisitos, quando não estavam à altura ali das demandas da lei, elas eram eliminadas do meio do povo. Assim, Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou o nosso posto, ele assumiu a nossa penalidade, e nós que deveríamos ter sido cortados, ele o foi em nosso lugar. E nós encontramos assim nessa profecia algo muito bonito no que diz respeito a esse sacrifício expiatório, a Jesus tomando e ocupando a nossa posição como pecadores e assumindo a nossa culpa diante do Pai. Pastor Ivan, uma outra coisa que eu percebo aqui é que Deus parece que tem um planejamento perfeito, porque se ele marcou a data para Jesus ser batizado, a data para Jesus morrer, com certeza no seu planejamento havia uma data para nascer também, ou seja, aquele texto de Gálatas 4:4 parece que aqui preenche plenamente o que a gente pensa, né? Gênesis 3:15, na verdade, é uma promessa evangélica de Deus, né? E profética. Né? E ela se cumpre lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, quando diz assim, e vindo a plenitude do tempo. Jesus não poderia ter vindo nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Né? Profeticamente, Jesus veio no momento exato, no momento em que a humanidade precisava e no momento em que Deus determinou. Porque Deus, ele determina a história. Exato. Deus, ele controla o passado, o presente e ele está no controle do futuro também. Né? Então, Jesus veio no momento exato, em cumprimento de profecias. Né? E nós cremos nisto pela fé, mas numa fé que é também amparada por esse cunho profético maravilhoso. E nós temos aqui, então, agora essa última semana, ela vai terminar num ponto que é o ano 34, se a gente somar, né? Agora, o que será que aconteceu de importante aqui no ano 34? Eu percebo, por exemplo, que no ano 34, pastor André, houve o apedrejamento de Estevão. Agora, dá a impressão que essas 70 semanas, como está dizendo ali, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, era 70 semanas de um período em que os judeus tinham que fazer a sua escolha pessoal do Messias ou de Jesus. Era isso mesmo? Certamente. O verso 27 do capítulo 9 de Daniel menciona que ele faria firme aliança com muitos por uma semana. Ou seja, no ano 27, Jesus foi batizado, dando início oficialmente ao seu ministério público, Sim. que durou até o ano 31, ocasião da sua morte. E depois, durante mais 3 anos e meio, boa parte da pregação ainda ficou restrita ali a Jerusalém. Certo. E por ocasião do apedrejamento de Estevão, e muitos creem que também por volta dessa data do ano 34, Paulo também teve o seu encontro com Jesus e, consequentemente, a sua conversão. O evangelho que até então estava restrito aos judeus, a oportunidade franqueada primeiramente a eles, agora foi amplamente divulgado e franqueado aos gentios, ou seja, a todas as nações. Deus tinha um plano que o povo judeu de fato fosse uma espécie de guardião de suas verdades, mas não com exclusividade, mas para que eles pudessem pregar a outros. E como eles não cumpriram, Deus agora abre o espaço e permite que a sua igreja ocupe esse espaço e todos agora podem se unir a ela fazendo parte da nação de Deus. E dentro desse contexto nós percebemos que Paulo quando começa a pregação e Pedro quando recebe ali a visão do lençol, então
a promessa de Deus, lá em Gênesis 22, 15, a Abraão se cumpre a partir desse momento. Lá diz o seguinte, a promessa de Deus a Abraão é de que nele todas as nações seriam o quê? Abençoadas. E aí o poder do Evangelho, através da pregação de Paulo, Pedro, os apóstolos, os cristãos e até hoje, então, ela é estendida a todos, né? Não interessa a raça, nacionalidade, nada, a todos aqueles que aceitam a Cristo, né? Então, as 70 semanas eram determinadas, né? Olha, recentemente, pastor Ivan, nos meses de abril, maio e junho, nós estivemos estudando sobre o Espírito Santo. Sim. E havia um estudo que nós fizemos, eu não sei se o amigo telespectador lembra, mas falava sobre o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa rejeita tanto o Espírito Santo, sim, que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Uhum. E no caso de Estevão, a Bíblia menciona que ele estava tão perto do Espírito Santo, aliás, a Bíblia diz que ele é um homem cheio do Espírito Santo, em que, quando ele fez o sermão diante daqueles sacerdotes, diz que olharam para ele e o rosto dele era como o rosto de um anjo. Mas mesmo assim recusaram. Aqueles líderes da igreja da época, eles já tinham realmente pecado contra o Espírito Santo, então? Você sabe, a rejeição constante do Espírito de Deus vai não só endurecendo o coração, como vai tirando do ser humano também o entendimento, porque o Espírito Santo está claro na palavra. Ele é o mestre que nos ensina e interpreta a palavra de Deus para nós. É o Espírito Santo. Então, se no dia a dia, no passar dos dias, dos anos, eu vou rejeitando, foi o que aconteceu com os líderes judeus, né? Eles foram rejeitando os ensinamentos, o Espírito de Deus, e eles não compreendiam mais nada, não é? E quando eles viram Estevão, né, naquela situação ali, eles deveriam se prostrar perante Deus e dizer, aqui está alguém, né, mandado, um homem de Deus, e não reconheceram. Nós corremos esse risco hoje também. As pessoas estão assim tão envolvidas, né, com o mundo, né, tão longe de Deus, das coisas de Deus, que elas podem não compreender, não ver, né, não viver, né, esse aspecto da palavra de Deus. Nós não podemos, no entanto, levar para uma questão que inclusive é muito polêmica hoje em dia, não é? Sim. Nós não podemos criar um espírito antissemitista, nem termos nenhuma espécie de preconceito, embora o povo judeu não seja mais o povo escolhido de Deus do ponto de vista assim de uma certa exclusividade, de uma nação, uma etnia. No entanto, qualquer judeu, caso creia em Jesus Cristo e o aceite como Senhor e Salvador, será integrado à nação de Deus, que hoje é a sua igreja sobre a face da terra. Então não devemos, no entanto, nutrir nenhuma espécie de rejeição, nenhuma espécie de espírito antissemítico. Na verdade, o que aconteceu ampliou mais e Abraão se tornou o pai de todas as nações. O que seria exclusivo apenas ao povo judeu, Deus agora ele estende isso a todas as nações. Tanto é que a Igreja Adventista ela faz um trabalho muito grande, né? A União Central Brasileira mesmo, nós temos em São Paulo, né, o Templo Judaico, um trabalho maravilhoso feito com os nossos irmãos judeus, né? E a salvação é isso, é para todos. Com certeza. Em Israel mesmo, eu não sei, mas este ano, recentemente, foi instalada ou permitida a transmissão da primeira emissora evangélica dentro do Estado de Israel. Transmitindo em todas as emissoras, em toda a região, via cabo, via DirecTV e TV aberta. Isso é um marco, porque a Igreja Adventista, aos domingos, tem um programa sobre profecia nesse canal de televisão, falando agora em inglês, porque ali se fala o inglês, também ao povo de Israel. Uma questão que nós precisamos lembrar é que existe uma corrente de interpretação profética chamada dispensacionalista, que acredita que, de alguma forma, Israel voltará a ser novamente o povo de Deus escolhido sobre a face da terra. E nós não podemos crer nisso, embora haja uma aparente contradição, porque algumas pessoas olham para algumas profecias do Antigo Testamento que falavam de uma aliança eterna e não entendem como essa aliança, sendo eterna, ela pode ter um fim.
No entanto, nós temos que lembrar que muitas profecias, elas têm um efeito condicional, são profecias condicionais. E como o povo não cumpriu a sua condição, automaticamente aquela bênção específica, aquela profecia, ela fica cancelada. E ela agora tem o seu cumprimento de uma forma mais ampla na igreja. Então Israel nunca mais voltará a ser uma nação, mas todos podem ser integrados à nação agora que se chama a Igreja Cristã. Podemos, inclusive, dizer que é um Israel espiritual. Exatamente, porque se você vê a profecia de Isaías, o que a profecia previu ali? Ele enxertou. Esse enxerto da continuidade da promessa de Deus. Né? Temos aqui no nosso quadro a questão completa, olha, 70 semanas lá atrás. E esse período de 1810 anos foi o período agora em que o Evangelho começou a expandir-se. A gente começa a ler ali em Atos como o Evangelho foi sendo levado a todo mundo, não é verdade, pastor? Certamente. A partir desse período, a gente percebe que a igreja, ela realmente se expandiu de uma forma maravilhosa, né? O Espírito Santo atuou e milhares de pessoas se converteram. E o resultado é aquilo que nós vimos hoje, né? Uma igreja de fato mundial, a igreja cristã em todos os recantos desse mundo e a obra do Senhor, graças a Deus, alcançando o seu objetivo. Agora, a gente percebe que esses 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, terminou em 1844. Nós mencionamos já em alguma lição passada que várias pessoas começaram a estudar essa profecia já ali por volta do século 18, alguns já tinham uma compreensão parcial um pouco antes. Até mesmo aqui na América do Sul, houve um padre católico, Manuel Lacunza, escreveu uns livros sobre o assunto. Havia um judeu, Wolff, né, que também estudou esse assunto. Na Europa, Irving, estudando o assunto. Mas nos Estados Unidos parece que a coisa foi mais estudada ainda, especialmente com um movimento chamado Millerita, não é, pastor? Os Milleritas, a partir de Guilherme Miller, né? Guilherme Miller, ele começa a estudar esse contexto de Daniel 8:14 e ele chega à conclusão que Jesus, né, que a partir de 1844, que em 1844, né, isso. Bom, há toda uma história, Sim. Nós não temos aqui tempo para detalhar. Exato. Mas começa ali com os Milleritas, Guilherme Miller, né? E nós chegamos, então, a 1844, com inspiração de Deus, com toda a interpretação bíblica, que Jesus, em 1844, ele passaria no céu do santo para o santíssimo. E nós começaríamos aí um período pré-advento, né? E esse movimento millerita, ele é muito importante para o contexto profético, para a compreensão, né, Embora nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre o santuário, nós temos ali na lição 12, vai ser bem detalhada essa Exato. questão toda aqui. Mas é bom dizer o seguinte, que onde diz assim, o santuário será purificado, está querendo dizer também que é o mesmo período que Daniel capítulo 7 fala, um período de um julgamento pré-advento. Exato. Não é isso? É interessante perceber que Daniel capítulo 7, que nós já estudamos, mencionou a cena do juízo. E de uma forma muito específica, ali é mencionado que esse juízo deveria acontecer depois do período dos 1.260 dias, anos, e antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E agora com Daniel 8 e Daniel 9, nós compreendemos que de fato esse juízo, essa cena de juízo, ela tem ocasião justamente em 1844, ou seja, depois de 1798, o cumprimento dos 1.260 dias, anos, e antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E mais uma vez, nos chama a atenção a exatidão do cumprimento profético. Eu queria até ressaltar que existe uma corrente de estudiosos da Bíblia que muitas vezes coloca essas profecias como tendo sido escritas num período posterior àquele que nós acreditamos que foi, de fato, Daniel, na sua época, porque negam o sobrenatural. E é interessante a gente perceber que, se nós tirarmos o sobrenatural da Bíblia, essa capacidade de Deus de antever o futuro, o que nos resta? Então, a profecia, de fato, é mais um sinal desse Deus onisciente, desse Deus maravilhoso, que conduz a história de uma forma, às vezes, silenciosa, mas de uma forma firme, de uma forma exata, para o cumprimento do seu plano e dos seus propósitos. Não só no que diz respeito à história mundial, mas também no que diz respeito à minha vida e à sua vida também. Bom, é bom a gente dizer também que neste período
juízo pré-advento, Jesus continua no santuário celestial e está à nossa disposição para confessar os nossos pecados e Ele fazer intercessão por nós, não é verdade? E é muito interessante que nós entendamos bem isso aí, porque Jesus, Ele intercede por nós perante Deus. E isso Ele vai fazer até o fechamento da porta da graça. Então hoje, quando eu tenho alguma necessidade, né, e a necessidade humana ela é constante, diária, né, então nós devemos ir a Cristo, que está no santuário celestial, intercedendo também em nosso favor. Ele não só faz o juízo, porque o objetivo de fazer o juízo, segundo Daniel 7, não é poder mostrar o erro das nações que governaram o mundo, né, com autoridade humana. Mas tem também esse lado bem espiritual, que é Jesus intercedendo em nosso favor, nos dando o privilégio de sermos salvos, né? E esse é um lado assim espiritual maravilhoso. Agora, só uma pergunta. O senhor mencionou aí uma frase, porta da graça. Explica um pouquinho para o telespectador o que significa esse termo. É quando Jesus estiver para voltar, né? Então nós temos ali em Apocalipse, claramente, o fechamento da porta da graça. Não é? Quando então todo o processo sacerdotal ou sumo sacerdotal de Jesus terá cessado. Então aquele que, no momento do fechamento da porta da graça, então segundo a profecia, aquele que é justo continuará sendo justo e aquele que é ímpio continuará sendo ímpio. Está determinado os salvos, os perdidos, e aí Jesus então vai tirar a sua veste sacerdotal e vai dizer assim, está feito. E ele virá então para ceifar, para buscar os seus escolhidos. E esse processo acontece hoje. Então hoje ele faz não só o juízo, faz também a intercessão, até que a porta da graça então cesse todo esse processo do pecado que vem acontecendo já há milênios. Olha, eu quero mostrar aqui no nosso gráfico, para que o telespectador tenha uma ideia daquilo que nós já estudamos e veja como tudo vem se encaixando. Eu coloquei aqui Daniel 2, a estátua, depois Daniel 7, aqueles animais, depois Daniel 8, aqueles animais do santuário, e finalmente esse período final, em 1798, iniciando o período do tempo do fim, né, e Daniel já vendo ali um juízo, um julgamento pré-advento, antes da volta de Jesus, e agora em Daniel 8 e 9, confirmando isso, através da purificação do santuário. Mas uma coisa impressionante é o seguinte, é que o evento que vem depois disso, pastor André, só sobra a volta de Jesus ao reino eterno, não é isso? Na realidade, a profecia de Daniel 8,14 e de Daniel 9, não é? A profecia das 70 semanas, que está inserida na Daniel 8,14, é o último período profético longo que nós temos na Bíblia Sagrada. Após Daniel 8,14, os 2.300 anos, nós não temos mais nenhum período profético significativo. Portanto, nós vivemos de fato apenas na expectativa do cumprimento final dessa profecia. E aí vale nós lembrarmos aos nossos irmãos, amigos e telespectadores que se todos os elementos da profecia se cumpriram minuciosamente em seus detalhes mais precisos, por que não o final também irá se cumprir? Então a própria profecia, a existência da profecia tem por objetivo trazer ao nosso coração a compreensão de que o mesmo Deus que conduziu o processo histórico no passado, Ele continua conduzindo o nosso mundo hoje, embora toda essa situação caótica que nós percebemos a cada dia nos noticiários, mas nós temos a expectativa de que a qualquer momento o cumprimento final tenha lugar e Jesus possa retornar em glória e majestade para buscar a cada um dos seus filhos. Porque, na verdade, a profecia, você percebeu que até agora nós trabalhamos com datas, né? Sim, sim. Trabalhamos lá 70 semanas, 7 semanas, 62, uma semana e tal. Chegamos em 1844. A partir daqui... Não há mais datas. Nenhuma. Não há mais datas. E Jesus disse assim, ó, eu não sei, os anjos não sabem, e ninguém sabe. É por isso que... Só o Pai. É por isso que Paulo diz assim, olha, o justo, ele viverá pela fé. E nós vivemos pela fé de que Jesus em breve vai voltar. Não, essa é a nossa maravilhosa esperança. E, inclusive, tem um texto da Bíblia, eu olhando para tudo isso, eu fico pensando naquele texto assim, ora, ao virem tudo isso acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Pastor, eu posso dizer que a redenção está próxima, né? Com certeza. Convém que nós lembremos que, embora não tenhamos nenhuma data específica com a qual
nos preocuparmos ou para nos localizarmos, Jesus, no entanto, ele deixou indícios claros. Ele nos deu características de uma época que indicariam 24, a 21, proximidade da sua volta. E quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, né, para os eventos que acontecem no mundo natural, na política, no mundo religioso, dentro da sociedade, dentro da família, nós percebemos que as características daquela época descritas por Jesus Cristo como sendo a característica que antecederia a sua vinda, de fato se cumprem plenamente hoje naquilo que nós observamos. E isso nos dá, então, essa certeza plena, essa convicção de que Jesus, de fato, não vai voltar, mas ele já está voltando. E bom, o nosso tempo já terminou, mas eu vou dar assim um minutinho ao pastor Ivan Canhadas para as suas palavras finais sobre esse assunto e a mensagem aos nossos amigos da Novo Tempo. Olha, eu gostaria de dizer aos nossos irmãos o seguinte, que Jesus hoje está no Santuário Celestial, intercede por nós e diariamente nós precisamos estar à presença de Cristo. Há um texto aqui de Salmos 139, verso 16, que diz: antes mesmo de o meu corpo tomar a forma humana, tu já havias planejado todos os meus dias e cada dia determinado e escrito nos teus livros. Ou seja, cada dia precisamos de Jesus. A graça de Cristo é para todos os dias, ela tem que ser renovada. Por isso que Jeremias diz assim: as misericórdias de Deus não têm fim, mas precisam ser renovadas a cada dia. Então, o meu apelo é que você vá a Cristo cada dia. E que é uma sugestão muito abençoada, que a primeira hora de cada dia da tua vida seja dedicada ao Senhor Jesus, que está no santuário para interceder em teu favor. Pastor André, suas últimas palavras sobre esse assunto e uma mensagem aos amigos do Novo Tempo. Eu queria mencionar que o foco das profecias, de todas as profecias que estudamos até agora, bem como daquelas que ainda estudaremos até o final do trimestre, é Jesus Cristo. Todas elas focalizam Jesus, seja na sua primeira vinda, seja na sua segunda vinda. A profecia é apenas a moldura para que nós compreendamos o quadro principal. A profecia não é um fim em si mesma. O risco que nós corremos ao estudarmos profecias é de ficarmos, às vezes, focalizando tanto as datas, os eventos históricos, que nos esqueçamos de que o principal é nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo, visto que a primeira já se cumpriu. Então não nos esqueçamos disso. Foquemos Jesus Cristo, estudemos as profecias, sabemos que nem tudo é de fácil compreensão, mas que, mesmo que você, telespectador, não possa compreender e lembrar-se de todas as minúcias proféticas, mas que você lembre-se disso. O foco é Jesus Cristo. A profecia é a moldura para que nós vejamos de fato a beleza daquele que é a razão de tudo, daquele que é a nossa esperança, o nosso Senhor e o nosso Salvador.